Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e nos encontramos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde vamos conversar sobre artigos científicos que se conectam com os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais essa oportunidade de juntos aprendermos, de recebermos essas luzes que vêm dos ensinamentos do Mestre Jesus para crescermos e sermos filhos melhores, pessoas melhores, levando mais alegria, luz e paz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. E para nós iniciarmos as nossas conversas, vamos ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, sendo o tópico de hoje Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e vos será dado, darão para o vosso regaço boa medida compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, sereis medidos de volta. Dai e dar-se-vos-á. A ideia geralmente recolhida dos ensinamentos do dai e dar-se-vos-á é quase tão somente aquela que reporta a caridade vulgar às portas do céu. Materializando algum benefício, sente-se o aprendiz na posição de credor das bênçãos divinas, candidatando-se à auréola da santidade, simplesmente porque haja cumprido algumas obrigações de solidariedade humana. A afirmativa do Mestre, porém, expressa uma lei clara e precisa a exteriorizar-se em efeitos tangíveis de cada dia. Dai simpatia e dá-se-vos-á amizade. Dai gentileza e dá-se-vos-á respeito e carinho. Dai o apreço e dá-se-vos-á o respeito. Dai secura e dá-se-vos-á dureza. Dá espinhos e dá-se-vos-á o espinheiro. Dá estímulo ao bem e dá-se-vos-á a alegria. Dá entendimento e dá-se-vos-á confiança. Dá esforço e dá-se-vos-á a realização. Dai cooperação e dá-se-vos-á o auxílio. Dai fraternidade e dá-se-vos-á o amor. Ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei da retribuição. Semelhante princípio funciona invariável em nossos passos habituais. As horas no tempo são como vagas no mar, fluxo e refluxo, ação e reação. Retornará sempre a nós o que dermos de nós. Se encontrais algo de anormal em vossa experiência comum, efetuai uma revisão das próprias atitudes. Se alguma coisa vos contraria e desgosta, observai a vossa contribuição para o mundo e para as criaturas. Indagamos de nós mesmos. Que faço? Como faço? Por que faço? Recordemos que a vida está subordinada a leis que não enganaremos. Plantai e colhereis. Dai e dá-se-vos-á. Que assim seja. Esse evangelho é lindo, né? Uma das leis do universo do nosso Pai. Tudo que nós fazemos retorna de alguma forma para nós. É uma lei tão simples e ao mesmo tempo de ser, enunciada, dita, tão repetida, mas tão difícil ao mesmo tempo de ser vivenciada todo dia, né? Por quê? Nós temos as nossas limitações. E é muito cômodo para nós olharmos apenas para os atos que nós temos uma intenção, pelo menos, de bondade. Mas dificilmente focamos nas ações e nos efeitos que isso gera para todos, não somente para o nosso próprio interesse ou aqueles que nós amamos, mas para a sociedade, para aqueles que nos cercam, para todos os envolvidos na situação. E isso significa, de uma forma geral, que nós agimos muito por egoísmo, sim. E a gente vive a nossa vida no piloto automático, acorda, come quando está em condições de comer, né? Porque muitos hoje em dia passam dificuldade
E nós esquecemos que nós estamos em um corpo único dessa nossa humanidade e que todos temos responsabilidades um para com o outro. E Emmanuel deixa muito claro, tudo que a gente faz volta de amor, de tempo, de dedicação, de carinho, de esforço, de afeto. E se a gente está colhendo coisas que nós não gostamos, a nossa vida não anda como nós desejamos, a gente com certeza tem que olhar para o que nós fizemos ali atrás, para observarmos com sinceridade, com uma reflexão profunda, abrindo o peito, o coração e a mente, para de fato perceber o que é que eu posso ter feito ali que me gera esses sentimentos e essas vivências hoje. Porque quando a gente se abre de fato para essa autoanálise, a gente tem condições de hoje fazer diferente para colher melhor amanhã. E só assim que a gente vai mudar a nossa vida, né? Disse o Mestre Jesus, dai e dá-se-vos-á. Você vai receber, né? Então, essa lei do universo, ela é perfeita e é com ela que nós aprendemos, na dor ou no amor. A escolha é das ações que nós estamos semeando no agora, para a gente colher no amanhã. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 15, o poder da gentileza. Eminente professor negro, interessado em fundar uma escola num bairro pobre, onde centenas de crianças desamparadas cresciam sem o benefício das letras, foi recebido pelo prefeito da cidade, que lhe disse imperativamente, depois de ouvir-lhe o plano: a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas. Organize uma casa e autorizaremos a providência. Mas doutor, não dispomos de recursos, considerou o benfeitor dos meninos desprotegidos. Que fazer? De qualquer modo, cabe-nos amparar os pequenos analfabetos. O prefeito reparou-lhe demoradamente a figura humilde, fez um sorriso escarninho e acrescentou: o senhor não pode intervir na administração. O professor, muito triste, retirou-se e passou a tarde e a noite daquele sábado, pensando. Domingo, muito cedo, saiu a passear sobre as grandes árvores na direção de um antigo mercado. Lá, comentando na oração silenciosa, foi dizendo: meu Deus, como agir? Não receberemos um pouso para as criancinhas, Senhor? Absorvido na meditação, atingiu o mercado e entrou. O movimento era enorme, muitas compras, muita gente. Certa senhora de apresentação distinta aproximou-se dele e, tomando-o por servidor vulgar, de mãos desocupadas e cabeça vazia, exclamou: meu velho, venha cá. O professor acompanhou-a sem vacilar. À frente de um saco enorme em que se amontoava mais de 30 quilos de verdura, a matrona recomendou: traga-me essa encomenda. Colocou ele o fardo nas costas e seguiu-a. Caminharam seguramente uns 500 metros e penetraram elegante vivenda, onde a senhora voltou a solicitar: tenho visitas hoje, poderá ajudar-me no serviço geral? Perfeitamente, respondeu o interpelado. Dê as suas ordens. Ela indicou um pequeno pátio e determinou-lhe a preparação do meio metro de lenha para o fogão. Empunhando o machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras. Fim do serviço, foi chamado para retificar a chaminé. Consertou-a com sacrifício da própria roupa. Sujo, de pé escuro, da cabeça aos pés, recebeu ordem então de buscar um peru assado a distância de 2 quilômetros. Pôs-se a caminho, trazendo o grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza de um extenso recinto em que se efetuaria lauto almoço. Nas primeiras horas da tarde, 7 pessoas davam entrada no fidalgo domicílio. Entre elas, relacionava-se o prefeito, que notou a presença do visitante da véspera, apresentando ao seu gabinete por autoridades respeitáveis. Reservadamente,
O prefeito indagou da irmã, que era dona da casa, quanto ao novo conhecimento, conversando ambos na surdina. Ao fim do dia, a matrona distinta e autoritária, com visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. Não pense nisso, respondeu ele com sinceridade. Tive muito prazer em lhe ser útil. No dia imediato, contudo, a dama da véspera procurou-o na casa modesta em que ele se hospedava e, depois de rogar-lhe desculpas, anunciou-lhe a concessão de um amplo edifício destinado à escola que pretendia estabelecer. As crianças usariam o patrimônio à vontade e o prefeito autorizaria a providência com satisfação. Deixando transparecer nos olhos úmidos a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam na alma, o professor agradeceu e beijou-lhe as mãos respeitoso. A bondade dele vencera os impedimentos legais. O exemplo é mais vigoroso do que a argumentação. A gentileza está revestida em toda parte de um glorioso poder. Que assim seja. Mais uma história linda e tocante, né? Como esse professor bondoso, altruísta, teve a capacidade de ir à prefeitura correr atrás por uma escola para as pessoas pobres em um bairro que não tinha escola. E como as autoridades, muitas vezes, não são todas, mas muitas, respondem com orgulho, vaidade, desatenção para aqueles que mais precisam. Muitas vezes por não terem mesmo condições de atender a tudo e a todos, mas muitas vezes por falta de interesse também. E o que acontece nessa história linda é que este professor fica desapontado e vai, no outro dia, caminhar e recebe pedidos de uma senhora que o interpreta por um servo desocupado. E nós sabemos que no nosso país e no nosso mundo ainda há muito preconceito. Por ele ser negro, um professor negro, ele foi tomado por um simples serviçal, coisa que ainda acontece muito em nosso país. E ele, por bondade e amor, sem segundos interesses, ajudou a senhora em tudo que ela pediu, para preparar o jantar, a recepção. A senhora ficou sabendo pelo prefeito depois no almoço, que era um professor que buscava ajudar, e perguntou para ele no final quanto que era o serviço. Ele disse: não, a senhora não tem que me pagar, eu fiz para te ajudar, eu fiz porque a senhora precisava de ajuda. E foi embora. No dia seguinte, a senhora, arrependida, com certeza refletiu muito sobre o que fez, sobre o que aconteceu, procurou e doou o prédio para a escola. Essa é uma das histórias que representa o que nós vimos no Evangelho. Como o amor se transborda e a lei de ação e reação, ela é constante e perfeita nesse nosso universo. Como as nossas preces podem nem sempre ser atendidas na hora e na forma como desejamos, mas de alguma forma elas sempre são ouvidas e geram algum retorno que vai ser benéfico para nós, muitas vezes sem nosso entendimento, sem nossa compreensão e não no nosso tempo. Como esse professor acabou, sendo atendido pelas leis de Deus, com o amparo dos anjos e mentores, com certeza, a bênção de Jesus, para que ele fosse iluminado e abençoado a conseguir cumprir essa missão tão linda de ensinar nessa periferia, em um bairro pobre, para crianças que precisavam de estudo, de escola, uma chance para melhorar e crescer, E nós, a pergunta é, o que nós temos feito para o bem da nossa comunidade? O que nós estamos fazendo pensando não egoisticamente, somente no nosso benefício, mas naquilo que é maior, que está ao nosso redor. Nós muitas vezes fazemos muito a menos do que podemos. Nem é grandes atos e coisas, tudo vem nas pequenas coisas. Às vezes ajudar alguém na rua, às vezes um sorriso, às vezes uma palavra, um ombro, um consolo. Às vezes dentro de casa, ser solidário para aqueles que nos cercam. Saber ter um pouquinho mais de tempo, amor e ouvido para auxiliar
e para receber. Que a gente possa aprender a ser melhor com essa história bonita e com esse evangelho bendito. E dentro desse contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico cujo título é o seguinte: é bom fazer o bem e receber o bem. 2 pontos. O impacto de uma intervenção de gentileza no estilo pagar adiante, no bem-estar do doador e do receptor. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Journal of Positive Psychology, que quer dizer o Jornal de Psicologia Positiva, pelos autores, primeiro autor Sarah Pressman e último autor Mary Cross. Bem, esse artigo científico, ele fez um estudo muito interessante, onde ele pegou 80 estudantes universitários e quis saber o efeito de boas ações, ações de bondade rápidas, pontuais, tanto para quem realiza as ações, quanto para quem recebe. E aí foi entregue ações de faça o bem e veja, né, deixa para receber algo depois, sem querer receber nada de volta. Vai simplesmente fazer o bem e provavelmente quem está recebendo o bem vai tentar fazer o bem depois também. E o que eles avaliaram foi que essas 80 pessoas saíram, fizeram 1h30 apenas de serviços de bem. Coisas boas, pequenas atitudes, doações, sorrisos, ajuda a quem está passando, ajudando uma criança, um idoso, seja o que for, na rua. E aí fizeram entrevista com essas pessoas posteriormente para saber como elas se sentiam. Todos aqueles que realizaram boas ações tiveram uma feedback no questionário de bem-estar, de felicidade, de realização aumentado, com relação àqueles grupo controle que não fizeram nada. E as pessoas que receberam ajuda depois foram questionadas como elas se sentiam e avaliadas de acordo com o sorriso, também comparado com pessoas que não receberam ajuda. E todos os que receberam alguma ajuda se sentiam mais felizes e com um sorriso maior, largo, alegres. E foi questionado se elas teriam intenção de realizar ações similares também com outras pessoas. E mais de 40% respondeu que sim, que elas pretendiam repetir a ação de bem e multiplicar essa corrente de amor e de fraternidade. Então, ciência comprovando que o Evangelho nos mostra. Fazer o bem retorna para a gente e é multiplicado. Que nós então possamos refletir mais nas pequenas coisas do dia a dia, sendo mais amor, mais caridade, mais carinho e atenção para nós, para os que nos cercam todos os dias e para aqueles que estão no nosso mundo, porque é juntos que a gente faz essa regeneração planetária acontecer. Que assim seja. Para nós finalizarmos, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos. Que a inspiração de mais alto nos permita abrir o nosso coração e mente para realizarmos o bem, a gratidão, sermos cada vez mais agentes da Tua luz e do Teu amor aonde formos, das pequenas coisas às grandes da nossa vida. Consigamos cumprir o nosso papel, entendendo as nossas limitações, mas acima de tudo potencializando o nosso bem. Abençoe muito os nossos anjos e mentores que tanto nos amparam, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.